falar um pouquinho de yoga, né? Principalmente Bhakti Yoga, mas também mostrando a diferença entre Bhakti Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, Ashtanga Yoga, Dhyana Yoga, e tratando também de pontos específicos da Bhakti Yoga. É importante anotar, porque a gente pode falar e depois, com as anotações, a gente pode rever o conteúdo, né? Porque senão, se eu ficar só falando, vai acabar, a gente não vai conseguir gravar muita coisa. Essa memória, nessa era de Kali, é um pouquinho prejudicada. Então tá, Bhakti Yoga. O que é Bhakti Yoga? Primeiro, o que é Yoga? O que é Yoga? Vocês fazem Yoga? Qual a definição de Yoga? União. União. Bom, união, sim. União é uma boa definição para Yoga, ou seja, é uma maneira de se conectar, né? Você quer conectar a Jivatma, a alma, com Paramatma. Isso é basicamente Yoga. Ou seja, quando Paramatma é o quê? É esse aspecto interno da divindade que nós temos dentro. Isso é Paramatma. Ou também é chamado de voz da consciência. Então, de certa maneira, Paramatma, ele nos observa. É bem passivo, mas ele observa as nossas atividades. Então, existe uma testemunha em cada ser vivo, e essa testemunha observa tudo que nós estamos fazendo. Isso é Paramatma. Mas ela não interfere. Então, Paramatma não tem esse aspecto de interferência. Por quê? Porque a Jivatma, o que é Jivatma? Jivatma é a alma. Esse é o termo técnico, Jivatma. Jivatma é a alma. A Jivatma, ela tem um livre-arbítrio. Né? É pequeno, mas nós temos o nosso livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio permite que você faça aquilo que você mais se inspira, ou seja, de acordo com o seu karma também. E Paramatma observa. Então isso é esse aspecto. Então na yoga, a yoga clássica visa conectar Jivatma, ou seja, a alma, com Paramatma. Então isso é yoga. Então por isso se fala conexão, yoga. Então, por exemplo, os yogis, quando eles meditam, né, eles vão buscar Paramatma. Eles vão buscar esse aspecto interno, esse ser interno. Bom, agora existem várias classes de yoga, né? A gente vai falar de Bhakti, mas primeiramente vamos falar o que mais está no nosso meio, mais a gente usa mais, a Ashtanga, né? Ashtanga Yoga. O que significa Ashtanga, a palavra Ashtanga? 8. Ashta significa 8 e Anga significa membro, partes. Então são 8 membros da Ashtanga. Quais são os 8 membros da Ashtanga? Jama Niyama. O que é Jama Niyama? O quê? Sim, seria como crias, seria como purificações, né? Tanto internas quanto externas. Então, para praticar Ashtanga Yoga de uma maneira clássica, você não pode mentir, você não pode roubar, você tem que ser celibatário, tem que viver afastado na floresta, ou seja, a Ashtanga se pratica sozinho. Essa é a ideia, que você se afaste e que você medite. Isso é Ashtanga. Então por isso necessita de Jama Niyama, tanto das práticas de purificação externas quanto internas. As práticas externas são, por exemplo, lavar o intestino, né? Lavar os portões, né? Porque segundo os yogis, ou segundo a cultura védica, os nossos portões eles são contaminados, né? Então o nariz, os ouvidos, né? A boca, os genitais,
Ou seja, tudo isso são portões, mas eles são considerados impuros, contaminados. Então nós temos que limpá-los. Então isso é Jama Niyama, ou seja, tanto internamente quanto externamente você tem que estar em um estado puro para praticar Ashtanga. Então tem que ter um comportamento muito correto, Ashtanga, e externamente tem que estar muito limpo, tomar muito cuidado com esses aspectos externos. Então esse é o princípio, né? Depois tem asanas. Asanas é o que é o mais comum, que a gente vê asanas, são as posturas, né? Então asana, qual a definição de asana? Postura, mas um pouco mais. O que é asana? Asana significa você manter uma postura por um determinado tempo, né? Ou seja, isso é uma asana. Ou seja, asana significa como uma adoração. É como asana significa assento, né? Também. Então você assenta e você adora. Então através das posturas, os yogis adoram a divindade, né? Então por isso também que eles perceberam, né? Se diz que perceberam nos outros animais, né? Nas outras entidades vivas, e aí daí tiraram as asanas, né? Algo assim. Então Patanjali ele simplificou muito, porque dizem que quem sabe quantas asanas eram originais, assim. O Sr. Shiva criou yoga, né? Quantas asanas ele criou? Quanto? Ninguém sabe. 8.400.000 asanas, imagina? Bastante, né? 8.400.000 asanas foram criados pelo Sr. Shiva, por quê? Porque ele cria uma asana para cada entidade viva. Então a cultura védica fala que são 8.400.000 espécies de seres vivos. E o Sr. Shiva criou uma asana para cada ser vivo. Por exemplo, a Dumuka, né? Essa, né? Nessa? É como o do cachorro, né? O cachorro faz isso. Então eles perceberam isso. Patanjali foi a personalidade, né, melhor dizendo, com seus sutras, que ele compilou, né, ele reformulou o sistema de yoga, e mais ou menos esse sistema de yoga que nós conhecemos hoje vem aí dos ensinamentos de Patanjali. Então Ashtanga, né? Então asana e depois pranayama. Pranayama, o que é pranayama? Respiração. Sim, controle da respiração, pranayama. Prana significa vida, né? Prana. Então não pode ter vida se não tem ar. Por isso que se explica que uma das definições de yoga também é que que você tem que respirar. Yoga significa que você tem que respirar. Por exemplo, então, quando você faz as posturas, né, o que se recomenda? Que você respire. Não é isso? Você não pode fazer a prática da yoga como uma musculação, por exemplo, sei lá, como uma atividade física, onde você trabalha em apneia, sei lá, onde você retém o ar. Não, você tem que soltar o ar, respirar, inspirar, expirar, né? O pranayama ele trata disso, ou seja, de você. O objetivo do pranayama é você não respirar, né? Então parece contraditório. A gente fala que a yoga você tem que respirar, mas no pranayama o objetivo é você deixar de respirar, né? Então por isso que se tem, né? Como é? Rechaka, Kumbhaka e Uraka. É isso, mais ou menos. Quando você retém o ar, isso é o auge do pranayama, né? E aí você pode meditar em mantras também, enfim. Mas, por exemplo, se nós vemos os yogis, né? Alguns yogis que entram, por exemplo, num rio, vocês já devem ter escutado isso, né? Eles entram num rio e saem depois de uma semana, uma coisa acontece. Porque eles conseguem o controle da respiração. Então, eles têm o domínio do prana, né? Então, por exemplo, não precisam se alimentar. O que significa não se alimentar? Significa que você não precisa respirar, né? É mais ou menos isso. Então alguns yogis eles conseguem isso, mas é um treinamento muito especial. Então depois de pranayama tem
Dhyana, Dharana. Não é isso? Não. Pratyahara. O que é Pratyahara? Como a tartaruga, o que a tartaruga faz? Pratyahara, o que ela faz? Ela encolhe, né, os seus bracinhos, né, e ela fica só na cara, no casco dela. Isso é Pratyahara. Pratyahara significa que você vai se retirar do contato com os objetos dos sentidos, os vishayas. Vishayas significa objeto dos sentidos, vishayas. Então, quando você se retira dos objetos dos sentidos, você está fazendo pratyahara. Por exemplo, se você não quer fumar, você fuma. Se você não quer fumar, o que você faz? Você fica longe de quem fuma, não é mais ou menos isso? Então, isso é pratyahara. Então, uma anga da Ashtanga Yoga é pratyahara. Você se retira dos objetos dos sentidos. Isso é pratyahara. Mas o que acontece muitas vezes é que você continua meditando nos objetos dos sentidos, não é isso? Então Krishna no Bhagavad Gita ele fala que isso não é muito legal. Ele fala isso é como uma farsa. Você se retirar dos objetos dos sentidos e ficar meditando nisso. Por exemplo, se eu sou celibatário, né? Entretanto, eu fico meditando muito em sexo, em mulheres, alguma coisa assim. Isso é artificial, isso não vai dar certo. Então, Krishna fala Vishaya vinivartante niraharashaya dehina rasam prajora sopiasya parandrishta nivartante. Então, Krishna, no Bhagavad Gita, depois a gente vai falar um pouquinho do Bhagavad Gita também, ele fala que não adianta você se retirar dos objetos dos sentidos, vishayas. Os vishayas são os objetos dos sentidos. Não adianta você se retirar deles se você ainda medita neles. Ele falou que resolve o quê? Quando você desenvolve um gosto superior. Né? Quando você desenvolve um gosto superior, aí você transcende isso. Então você já não é mais afetado pelos vishayas, pelos objetos dos sentidos. Né? Então quais são os vishayas? Quais são os objetos dos sentidos? Ou seja, a visão, não é isso? A visão é um vishaya poderoso, um objeto de sentido poderoso, visão. Por exemplo, nós queremos ver coisas bonitas, não é isso? Então ninguém quer ver coisas assim feias, vishaya. Você quer ver? Por isso nós vamos assim para locais, subimos a montanha para ver o pôr do sol, para ver lindas paisagens, ou quando nós estamos assim diante do mar ou um rio, né? Isso nos traz uma certa gratificação. Por quê? Porque nós estamos estimulando os nossos vishayas, ou seja, os nossos objetos dos sentidos. Outro vishaya, o paladar, né? Então, nós queremos saborear alimentos muito gostosos, né? Ninguém quer comer coisa estranha, né? Então, se você come algo assim muito doce, por exemplo, comer algo sem sal, ninguém vai gostar. Por quê? Porque o paladar, que é um vishaya, ele é exigente, né? Então, o nosso paladar é um vishaya muito exigente. Então, nós queremos sempre apreciar assim, saborear, né, alimentos assim, muito saborosos. É outro vishaya. E, por exemplo, muitas pessoas, a maioria das pessoas, elas estão doentes por quê? Porque elas não controlam a língua, né? Esse vishaya. Então você come muito, né? Tem muito sorvete, muito açúcar, muito batata frita, muita carne, coisas assim. Então a pessoa se descontrola, né? É muito difícil controlar a língua. No Padeshambrita, Rupa Goswami ele fala Vachovega, Manasaha, Kroda Vega, Diva Vega, Udara Pashta Vega. Então ele diz esses impulsos, né, que nós não conseguimos controlar. Ele diz, se você quer praticar yoga, você tem que tolerar esses impulsos. O impulso da fala, né, porque a gente tem uma tendência a falar muito, né, assim, coisas desnecessárias. Nós temos uma tendência também a
a querer provar coisas assim muito gostosas. Isso a gente está falando dos vishayas, né? Por exemplo, o ouvido, né? O ouvido também é outro vishaya muito importante. Você quer ouvir sons melodiosos, uma voz bonita, né? Você quer ouvir coisas que agradem o seu ouvido, né? Isso é um vishaya. Por exemplo, o vishaya é do tato, né? Então nós queremos colocar a mão em coisas macias, em coisas que realmente nos tragam uma sensação confortável. Isso é outro vishaya, né? E o olfato. O olfato é outro vishaya, ou seja, que nós precisamos também cheirar coisas agradáveis, né? Por exemplo, então, o incenso pode ser assim, muito agradável, o perfume, né? Quando você passa, por exemplo, num local onde tem um lixo, onde tem algo assim que já está como apodrecendo, você tem uma certa repulsa por isso, né? Isso são os vishayas, entende? Então nós temos que realmente estar longe dos vishayas para praticar Ashtanga Yoga. Você tem que estar muito, por isso, pratyahara. Então, por isso que os yogis eles vão a um local isolado, porque você não pode praticar yoga, Ashtanga Yoga, em um local onde existem muitos estímulos, né? Por exemplo, você sai na rua, você vai se deparar com muitos estímulos, né? Então, para Ashtanga Yoga, isso não é muito bom. Claro. A gente está falando isso de uma maneira mais clássica, né? Para que vocês possam entender, né? A origem daquilo que vocês estão praticando. Vocês praticam yoga, mas basicamente utilizando as asanas, né? Pranayama, é isso? Asanas, pranayama. Não estão fazendo Ashtanga Yoga de maneira clássica, isso ninguém consegue fazer hoje em dia, ninguém. Por exemplo, vocês poderiam ser celibatários, né? Não ter nenhum contato. Difícil, não quero ter filho, não quero me casar, não quero nenhum contato com o sexo oposto, ou seja, isso é difícil, isso é muito difícil. Mas é para a gente entender a origem do que nós praticamos, né? Então depois tem Dhyana e Dharana, né? Então seria como a meditação e a concentração. Dharana é a concentração e Dhyana é a meditação. Praticamente é a mesma coisa, mas só que na Dhyana, na meditação, você vai meditar em um objeto, né? Ou você não medita ou medita em nada também se pode. Ou seja, por exemplo, os budistas, eles sentam voltados para a parede e fazem dhyana. Então, com uma concentração muito absorta, eles não meditam em nada, meditam na parede, meditam no vazio, isso também se pode. É difícil, mas também se pode. E, por último, qual é? Então a gente falou, qual é a última... a última anga da Ashtanga Yoga, qual é? Samadhi. Samadhi significa a absorção, né? Ou seja, aí geralmente o que acontece? O yogi, ele se funde em Paramatma, né? Ou seja, então é como uma união, né? Aí é a união mesmo, a união do Deus interno com a alma, né? Você consegue uma fusão. Entretanto, nesse caminho, o que pode desviar o yogi? Ou seja, uma pessoa, um Ashtanga Yogi que está praticando todos esses processos, o que pode tirar ele? Porque o objetivo da Ashtanga é estar aí no Samadhi, né? Mas o que pode tirar o Ashtanga Yogi do seu caminho? Quem sabe? Não, isso eles no início eles já não tem mais isso. Jama Niyama, e quem faz asana não vai ter preguiça, não vai ter, não tem nada disso. Só o sentido. Quê? Então, mas aí como fazendo pratyahara, eles também controlam os sentidos. Os sentidos já não atrapalham mais. Já tem mais. Quando chega lá ainda tem outra coisa. Tem outra coisa. O que é que talvez, o que vocês pensam que pode desviar aí o yogi, a pessoa que...
Quem acertar vai ganhar um açaí. Mente. Na mente não. Na mente indiana, dharana, eles controlam a mente. São os siddhis. O que são siddhis? São perfeições místicas. Então os siddhis podem desviar a pessoa. E por quê? Porque os siddhis, quando você começa a praticar esse tipo de ashtanga, imagina, você está no meio da floresta, celibatário, comendo só raízes, folhas, meditando, pranayama. Porque quanto mais eles fazem yoga, menos eles comem, né? Vocês já perceberam, né? Mas você quer praticar uma ashtanga yoga, você não pode comer, né? Não é verdade? Não pode, nem pensar em comer. Nem sente. Você vai comer depois. Quando você vai comer depois, você já não sente tanta fome, não é verdade? Porque é assim, quanto mais yoga você faz, menos você vai querer comer. Quanto menos você come, mais você vive. Assim, é mais ou menos essa a ideia deles, né? Por isso que às vezes você encontra um yogi com 140 anos, 150 anos, e você olha, o cara tá lá fazendo as asanas, fazendo as posturas. Claro, ele vai morrer, todo mundo vai morrer. Mas pelo menos assim, agora por quê? Porque não come pão de sal, não come açúcar, não come nada com essas coisas. Eles comem o mínimo, né? O mínimo. Então, isso é como um controle. Então, com isso, o que acontece? Ou seja, com essas práticas tão austeras, tão rígidas, eles desenvolvem siddhis. Siddhis são perfeições místicas. Por exemplo, eles podem ficar mais leve que o ar. E quando você fica mais leve que o ar, o que acontece? Hã? Você levita, claro. Então aí, por exemplo, você tá, imagina se eu estivesse aqui levitando, né? Acho que vocês nem assistiriam a aula, né? Se eu estivesse levitando aqui, já pensou? Eu nem estou sentado, tá lá o Maharaj está levitando. Vocês vão ficar muito impressionados com isso. Porque isso são o que? Siddhis. Mas isso não é uma coisa tão difícil de se fazer. Ou seja, para um yogi, isso é uma coisa simples. É uma coisa que ele desenvolve naturalmente, um poder de levitar. O poder, por exemplo, de se expandir também. Ele pode se expandir até em 8. Ele pode estar em 8 locais ao mesmo tempo, imagina. Esse é outro siddhi também. Estar em 8 locais ao mesmo tempo. Outro poder místico, eles podem ficar invisíveis. Podem também conseguir qualquer coisa que eles queiram, qualquer objeto que eles podem como criar, transmutar a matéria, né? Isso aí são siddhis. O que acontece com eles quando eles desenvolvem esses siddhis? Eles ficam pensando que são deuses, ficam muito orgulhosos. Eles pensam, eu sou Deus, não é isso? Eu posso curar uma pessoa, né? Então, por exemplo, tanto é que quando os ingleses, né, eles tiveram um domínio na Índia de 200 anos, mais ou menos. Depois tiveram um pouco mais, mas oficialmente como 200 anos. Eles tentaram estabelecer o cristianismo na Índia. Né? E por que não deu certo? Né? Não deu muito certo. Por quê? Porque eles usavam muito o exemplo de Jesus, os milagres que Jesus fazia. E esses milagres que Jesus fazia, assim, que ele manifestava esses milagres por uma compaixão, né? Porque Jesus, quando ele manifestou os seus milagres, era mais movido por uma compaixão do que... Né? Quando ele viu o sofrimento das pessoas, ele ia lá e curava, multiplicou os pães, né? Assim, ele transformou o vinho, quando ele viu, né? Que ia ter vinho na festa, não me lembro muito bem, mas era isso, né? Quando Lázaro, por exemplo, morreu, né? Ele ressuscitou Lázaro, esse foi o maior milagre dele. Mas quando eles contavam isso, quando eles começavam a pregar sobre isso, os hindus, eles não achavam algo tão fantástico. Por quê? Porque os yogis já faziam isso. Então, por exemplo, quando Jesus andou sobre as águas, né? Um yogi ele pode andar também sobre as águas. Eles já viam isso, né? Às vezes até na aldeia deles tinha isso, entende? Por exemplo, mesmo multiplicar as coisas, um yogi também pode fazer isso.
E quando ele, por exemplo, a ressurreição, que é o maior milagre de Jesus, assim, né, podemos dizer, também se pode fazer isso. Ou seja, um yogi, porque quando a pessoa abandona o corpo, né, o corpo sutil sai do corpo grosseiro. E quando o corpo sutil sai do corpo grosseiro, até um determinado momento, né, se diz até como 24 horas mais ou menos, um yogi ele pode fazer com que o corpo sutil volte para o corpo grosseiro de novo, para o corpo, né? Aí como ressuscitou, né? Então por isso que eles não assim acreditavam muito nisso, né? Não estavam assim como muito preocupados com isso. Então, para a gente agora entender um pouquinho o que é Antakarana. Antakarana significa o ser interno. Antakarana, ser interno. Vamos falar um pouquinho disso também para a gente entender. Antakarana é o ser interno. Quais são os elementos do ser interno de Antakarana? Aí vai. É o corpo sutil. É o corpo que você não vê. Esse é o corpo sutil, Antakarana. Os elementos internos são manas. Manas significa mente. Manas. Significa mente. E qual é a função da mente? Qual é a função da mente? Quem sabe qual é a função da mente? O que a nossa mente faz? Pensa. Só isso? Só pensar? Hã? O quê? Cria coisa, inventa coisa. Função da mente básica é Sankalpa Vikalpa. Essa é a função básica, clássica, Sankalpa Vikalpa. Então, Sankalpa Vikalpa significa aceitar e rejeitar. Isso é Sankalpa Vikalpa. Então essa é a função básica da mente. Aceitar e rejeitar. Por exemplo, se agora está muito calor, o que eu faço? A minha mente rejeita o calor, não é assim? É a função dela, rejeita. E ela começa a falar, nossa, que calor, que calor. Nossa, que calor, que Belém é muito quente. Ai, que calor, estou suando, que calor. Isso é a função da mente. Ela está rejeitando uma situação. Por exemplo, você está na fila do banco, né? Sei lá, está esperando alguma coisa para ser atendido. A mente está rejeitando isso. Rejeitando. A mente começa a colocar muitas coisas desfavoráveis nisso. Então isso é a função da mente, né? Ou seja, Vikalpa. E Sankalpa Vikalpa, ou seja, aceitar e aceitar, por exemplo, a mente pode aceitar muitas coisas. Por exemplo, você pode aceitar estar numa praia, tomando uma água de coco, de boa, não é isso? Você pode aceitar estar numa situação muito tranquila. A mente aceita. Então a mente aceita algumas coisas e ela rejeita outras. Então isso significa a função da mente, aceitar e rejeitar. Então, por exemplo, por isso que ela por exemplo, ela aceita. Olha como é interessante a mente, né? A mente ela te leva muito para o passado também, não é verdade? Por exemplo, aconteceu alguma coisa com você há 10, 15 anos atrás que a mente toda hora te traz isso, né? Isso te causa muito infortúnio, né? Você fica, poxa, por que isso? Por que fizeram isso comigo? Por que cometeram essa violência comigo? Por que me enganaram? E você fica trazendo isso. Isso já não tem mais importância. Por quê? Porque é passado, verdade? Mas você puxa isso para o presente, para te causar uma perturbação. Então essa é a função da mente. E a mente também te joga muito o quê? No futuro, né? Ela vai te jogar no futuro, criando coisas que não existem, né? Porque o futuro é muito incerto, mas a mente te joga no futuro, fazendo planos, realmente tentando fazer com que você acredite em coisas que você não tem a menor certeza que vai acontecer. Mas isso te causa muita ansiedade. Então, por exemplo, quando nós tentamos meditar,
um dos maiores obstáculos é a nossa mente, né? Imagina, Patanjali, ele disse, né, Yoga Chitta Vritti Nirodha. Se você quer praticar yoga, detém as funções da mente. A mente tem que estar como detida, parada. Se a mente está muito em evolução, muitas revoluções por minuto aí, você não consegue. E a mente, ela tem esse poder, a mente ela tem o poder de te levar, né, para muitos locais. Olha só como poderosamente. Eu peço para você, olha, vamos tirar todas essas mesas daqui, vamos colocar essas mesas lá, né? Isso vai ter um certo trabalho, né? Mas com a mente, por exemplo, eu posso tirar isso rapidamente. Rapidamente eu posso tirar tudo isso muito rápido. Então a mente, ela pode ser nossa amiga, também a mente pode ser nossa inimiga. Então depende de como você lida com a sua mente. Se você controla a mente vai ser a sua aliada, a sua amiga. Se você deixa a mente solta, ela vai ser a sua pior inimiga. Então por isso o yoga significa controlar a mente. Então nós temos que controlar a nossa mente. Não adianta você ter o controle do corpo se você não tem o controle da mente. Então a mente, ela é um dos sentidos, né? E ela também é considerada como a rainha dos sentidos. Então nós falamos dos vishayas. Vishayas são o quê? São os objetos dos sentidos, não é isso? Se eu vejo uma paisagem muito bonita, se eu vejo uma pessoa muito bonita, isso pode agitar os meus sentidos, né? Mas a mente, ela é superior aos sentidos. Então a mente pode controlar os meus sentidos e pode me deixar longe, afastado dos objetos dos sentidos. Então é muito importante entender essa conexão de mente, objetos dos sentidos, né, e sentidos. Então nós temos que fazer... Isso que nós estamos fazendo se chama Sankhya Yoga. Sankhya Yoga. Sankhya significa literalmente contar, discriminar. Então nós estamos discriminando elementos. Então o que é mente, o que são os sentidos, o que são vishayas, o que são objetos dos sentidos. Isso é muito importante entender isso, né? Esse conhecimento é muito importante. Para praticar yoga, nós temos que ter esse conhecimento. O yoga não é simplesmente uma atividade física, não, de jeito nenhum. Yoga é algo mais. Yoga é um conhecimento, yoga é uma ciência, yoga é uma análise. Então por isso que tem vários tipos de yoga. E nós estávamos falando um pouquinho da Ashtanga Yoga para poder realmente entender os outros tipos de yoga. E também agora nós estamos falando de Antakarana. Antakarana é o ser interno. Então nós estamos falando de manas, que é a mente. Outro elemento do ser interno é Buddhi. Buddhi significa inteligência. Buddhi. Por exemplo, se a mente aceita e rejeita, a inteligência discrimina. A inteligência sabe o que é certo e o que é errado. A mente só fica no plano da aceitação e rejeição. Por exemplo, se você fuma, a mente pode falar: ah, isso é muito bom para você fumar, fumar faz muito bem. Assim, a mente pode criar uma certa necessidade que não existe, não é verdade? Não existe necessidade para uma pessoa fumar. Existe? Não, ninguém nasceu fumando. Então não é que fumar aumenta, você vai ganhar vitamina C fumando. Não. Você vai melhorar a sua circulação fumando. Não, ao contrário. A gente sabe que fumar faz mal. Mas por que nós fumamos, né? Porque a mente criou essa necessidade. Por exemplo, uma vez eu achei muito engraçado, um amigo, um rapaz que eu tinha conhecido, a gente estava viajando e o rapaz, que eu não conhecia muito bem ele, tipo, a gente estava assim como dividindo, né, assim,
estava conversando assim, compartilhando no local, numa pousada, num hotel, uma coisa assim. E ele, um momento ele fala para mim, eu tenho que ir ao banheiro. Aí eu falei, então eu tenho que sair para ver se tem uma padaria ou um bar aberto, né? Mas eu falei, mas por quê? Isso aqui tem um banheiro, né? Ele falou, não, porque eu preciso comprar um cigarro, eu preciso comprar cigarro. Porque ele só ia no banheiro se ele fumasse, entende? Era uma coisa assim, tinha que sentar e para ir no banheiro tinha que fumar. Então ele criou um condicionamento, criou uma coisa que ele não precisa disso, ou seja, para ir no banheiro você não precisa fumar. Essa pessoa havia criado esse mecanismo de condicionamento. Então a mente ela acaba condicionando você. Então, por exemplo, uma pessoa que fuma, ela é levada a certos condicionamentos. Por exemplo, depois do café, depois do almoço, né, quem é fumante, quem já foi, não sei. Você toma um café, como eu tomo café, você vai acender um cigarro, né? Não tem como, né? Não é assim? Ou uma pessoa quando senta para tomar uma cerveja, vai acender um cigarro, não é isso? Ou seja, é um condicionamento que uma pessoa cria. Ou seja, quem cria? A mente. A mente começa a criar uma certa necessidade que não existe. Já a inteligência discrimina. A inteligência diz, não, isso não é preciso. Você não precisa fumar para realizar as atividades. A inteligência fala, fumar faz mal para a saúde, você pode parar de fumar, não é isso? A inteligência vai te falar isso. A inteligência vai te falar, olha, comer açúcar não é bom, ficar comendo muito doce. Pela mente, a mente fala, não, eu quero me gratificar com doces, né? Quero comer chocolate, quero comer um monte de coisa doce. A mente pode falar isso, mas a inteligência fala, olha, não é tão bom, você vai engordar, vai te fazer mal, vai te prejudicar em muitos aspectos. Então a inteligência está atuando. Então a inteligência ela é superior à mente. A mente é superior ao sentido. Então a gente está no Antakarana, a gente já falou de manas, que é inteligência, buddhi, manas, que é mente, buddhi, que é inteligência. E agora falta falar de um aspecto assim importante, que é ahankara. O que é ahankara, hein? Ahankara é o ego. Ahankara é o ego. Então o ego é o quê? O ego é uma falsa concepção que nós temos de nós mesmos, né? Então eu penso, eu sou brasileiro, eu sou homem, sou professor, ou eu sou mulher, sou chilena, sou americana, sou criança, sou jovem, sou velho. Isso é um ego, uma coisa que é uma identidade que nós criamos de acordo com as nossas atividades. Ou seja, de acordo com a nossa vida, nós vamos criando certas identidades. Então isso é ahankara, ego. Ahankara significa eu sou, eu faço. Entende? Ninguém faz como eu faço. Porque eu sou assim. Eu. Eu é uma palavra muito pequenininha, eu. I am, Joe. Ou seja, é uma palavrinha pequenininha, mas um grande problema. Porque você se identifica muito, eu sou, eu faço. Então isso o ego é algo muito, muito difícil de ser dissolvido, o ego. Então quando nós temos ego, nós nos identificamos, criamos uma identidade e acreditamos nisso. E além disso existe a extensão do ego, né? Você fala, o meu carro, a minha casa, a minha família, o meu cachorro, tudo isso é uma extensão daquilo que você acredita que é você. Então quem pratica yoga tem que transcender esse ego. Isso é muito importante, o que nós estamos falando aqui. Porque nós estamos falando de uma yoga clássica, né? Não somente uma yoga de exercícios, de posturas, não. É uma yoga clássica, ou seja, onde você tem que transcender o seu ego. Isso é o